eu sou o Davi, né? Que você é o Davi? Você tá cansadão, é? Hum? Você tá cansadão? Então fala assim, pessoal, já curte a live, já compartilha, já comenta aí, né, amor? Já fala aí que vocês querem saber pra minha avó contar tudo pra vocês. Conta pra eles o que tá acontecendo hoje aqui. Vai contar não? Que você tá cansadão hoje, né? O Davi tá cansado, gente. O Davi tá muito cansado. Tá tendo muita interação social hoje aqui. A bateria dele começa a arriar, né, amor? Né? E quando tem gente em casa, a vovó precisa dar atenção também para outras pessoas. E tem alguém aqui, ó, que é bem ciumento. Não é ciumento? Que você é ciumento? É, gente, ele é ciumento. Ele não quer, ele quer a avó só pra ele. Ó, vai lá. Vai lá então. Vai com o vovô. Vai lá. Tico. A gente tá com umas visitas aqui, né? Estão lá na sala. E o Davi, ele fica bem. Opa! Ele fica bem ciumento comigo. Inclusive, ele até, se eu demoro muito, por exemplo, tô correndo, uma coisa ou outra, eu demoro muito de ir atrás dele, ele até escapa xixi, tá? Ele deixa escapar xixi. Sendo que ele tá aqui em casa, tem os banheiros aqui que ele já conhece tudo, mas quando eu me afasto muito dele, ele usa essa técnica para que eu me aproxime. Porque eu tenho que parar tudo, pegar ele lá no banheiro, trocar ele, aí eu tenho que lavar ele, porque ele não pode ficar em contato com urina nem com fezes, né? Que a pele dele, por causa da dermatite atópica, se eu deixo, ele acaba se ferindo rápido, né? Assa tudo e fica um terror. Aí depois tem para tratar ainda, né? Então, eu sempre evito. Sempre que ele faz alguma coisa assim, eu já vou, já dou banho, já arrumo ele. E agora ele já foi pra lá de novo. E vamos ver como que ele vai ficar o restante da noite, né? Porque a gente recebe poucas visitas, né? É bem raro. E aí, quando o pessoal vem, geralmente são as mesmas pessoas. E mesmo assim, ele ainda fica com ciúminho de mim. Então, pessoal, como eu tava falando, que hoje eu resolvi conversar com vocês sobre o desenvolvimento, né? Tipo assim, eu tô fazendo terapia com o Davi desde ele bem pequenininho. Com 9 meses, o Davi já tava ali, né? Frequentando as clínicas e tal, para poder ter esse acompanhamento que ele tem até hoje. E provavelmente ele vai ter por muitos anos ainda, ou quem sabe até para a vida inteira, né? Isso aí a gente não vai, não sou eu mesmo que vou conseguir determinar, né? Vai ser ele com a equipe, comigo, todo mundo ali junto, vendo o que é o melhor pro pequeno. E que daqui a pouco não é tão pequeno assim, né, gente? Que tá crescendo que só, tá altão já. O Davi, quando ele começou a fazer as terapias, ele simplesmente não fazia nada. Praticamente nada mesmo. Não segurava objetos, não trocava objeto de uma mão para outra. é, Ele não olhava pra gente. Isso quando ele fez 8 meses, ele parou tudo mesmo, assim, né? Até um pouquinho que ele fazia, ele parou, né? E ficou estagnado ali, que não acontecia mais nada com essa criança. Por mais que você brincasse, viajasse, fosse para um lugar para outro, levasse para todo lugar que você fosse, você levava, ele não conseguia interagir. Ele não conseguia vivenciar as experiências ali, pelo menos no nosso modo de ver como que uma criança faria aquilo. E mesmo a gente acompanhando outras crianças autistas também, o Davi estava bem fechado, bem atrasado. E aquilo dava muito medo, né, assim, na gente. Então, agora, ele já tem uns 5 anos e pouco que ele tá, né, uns 5 anos e pouco que ele tá fazendo as terapias. E a gente começou a notar mudanças maiores agora, tá? Porque ele, menorzinho, parecia assim que não estava acontecendo nada. Então, dá um desânimo muito grande e que a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que tá tudo errado, que a gente tá fazendo tudo errado e ficar correndo, trocando ele de um lugar para o outro, indo para outra cidade, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? A gente tem que ter esse cuidado, porque não existe o milagre, tá, gente? Existe sim equipes que são mais comprometidas do que outras, depende muito do que a família também tá ali do lado, né? Tá observando, tá conversando, tá levando sempre para o pessoal da equipe o que tá acontecendo, o que precisa. Às vezes me perguntam, Alessandra, o que você precisa, tal coisa assim com o Davi? E eu não sei falar, porque o que é que você precisa lá na sua casa? Eu falei, ué. Não sei, gente, o que é que eu preciso aqui em casa. Porque, pra mim, aqui em casa tá tudo bem. Ele faz os pedidos dele no iPad, eu respondo, dou as coisas, ele toma o que ele não quer de jeito nenhum.
Mas a equipe está sempre perguntando, sempre vendo isso. Marquei para vir aqui também dar uma olhada, para dar uma arrumada nos brinquedos, ver que aquilo funciona, que às vezes a gente que é pai compra assim na empolgação, né, para ver o que a criança acha, e de repente está até atrapalhando na terapia no todo, usando aquele brinquedo daquela outra forma. E aí, agora, o Davi tá mostrando claramente, assim, o que ele tá conseguindo aprender, sabe? Por que que eu falo claramente? A maioria das pessoas vão dizer que não vê nada, que não tá sabendo, não viu. Nossa, é mesmo? Ah, e ele não fazia isso? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a minha criança. Quem conhece ela sou eu, né? Quem fica com ela ali de perto sou eu. Então, eu tô notando um avanço, mesmo que pouco, mas ele tá indo, né? Tá uma coisa mais linear, ele tá progredindo aos pouquinhos. Então, o Davi, ele já tá compreendendo muitos comandos, ele já está conseguindo entender quando a gente fala um não para ele e o motivo, né? Que antes ele não entendia, você falava o não e ele continuava a entender. Ele já entende quando você pede um objeto, que uns dias atrás eu falei aqui na live que ele só entendia o objeto se fosse o esse, né? Quando o objeto está aqui. E não podia ter dois objetos no mesmo lugar para que ele entendesse o seu comando de pega, né? Pega tal coisa para mim. Se tivesse dois objetos, podia ser por mais distinto que fosse. Se você falasse o nome de um, ele pegava o primeiro que desse na mão dele ali no chão, ele pegava e te entregava, sem observar o que estava fazendo, o que estava pegando. Então ele só entendia o pega, mas ele não entendia o quê. Ele não entendia o comando inteiro. E agora ele entende o comando inteiro. Se bagunça um pouquinho ainda, mas está bem melhor do que antes. Tem várias outras coisas também, assim, que o Davi já consegue fazer, né? Eu comentei aqui que foi ontem que ele pede para sair da piscina, fazendo assim na cabeça, dizendo que quer usar o banheiro, né? Então isso é muito bom. Ele já entende que quando ele faz isso, eu entendo que ele quer usar o banheiro. Isso é uma comunicação, né? É a melhor? Não é, mas é o que tá tendo, é o que a gente tá usando e tá dando certo. Porque nem em todo lugar a gente consegue levar o iPad, né? Na área molhada mesmo eu não levo. Para lugar muito movimentado também eu evito. Tem que levar? Tem que levar, mas eu vou levar o iPad para piscina? Não vou, né? Porque com certeza vai danificar. Ah, coloca numa capa, não sei o que. Ah, daqui que esse menino aprenda que pode mexer ali com aquela capa e tal. Então, como é pouco tempo na piscina, eu acabo não levando e a gente faz alguns comunicados assim e acaba dando certo. Então, gente, tem gente que fala que se você muda de clínica, que se você faz isso, aparece um monte de gente na internet postando coisa de que se você der tal coisa, desinflama o cérebro da criança e a criança nem vai parecer mais que tem autismo. Já ouvi vários casos, tá? Não é um só não, que os pais de criança nível 1 de suporte chegam para mim e falam: "Ah, mas o meu filho, ele é nível 1 de suporte, então, doutora fulana falou que se a gente fizer as terapias, daqui a 2 anos ele nem vai mais precisar de terapia, que vai assim passar despercebido, que ele nem, a gente vai nem lembrar que ele teve autismo." E aí, dá vontade de rir, né, gente? Mesmo o caso sendo bem sério, dá vontade de rir, porque o autismo, ele não tem cura, porque ele é a forma em que o cérebro da criança foi desenvolvido, né? Na hora que tá lá formando, lá, né, o cérebro da criança, ele é formado de uma forma diferente, onde as informações passam por lugares diferentes e vai chegar naquela outra, ali onde você quer que ele chegue, mas ele vai chegar lá de outra forma. Então, a criança vai ter muita dificuldade de entender o que o seu cérebro está falando para o cérebro dela, né? E isso, o que as terapias fazem? As terapias vão fazer com que as novas sinapses, as novas conexões que esse cérebro está fazendo nessa criança que a gente está aprendendo todo o tempo, que eles façam um trajeto mais parecido com os cérebros que não têm o autismo, né? Então, assim, não tem essa de se fizer muito tratamento com os melhores do mundo que a criança vai deixar de ser autista. Ela nunca vai deixar de ser autista, tá? Porque o cérebro dela foi moldado daquela forma. Então, o que vai acontecer é que ela vai aprender algumas coisas que a sociedade emprega e ela vai tentar se moldar ali no meio da sociedade para que ela não seja tão perturbada na vida, né? O pessoal discriminando todo o tempo. Então, a estereotipia, a pessoa começa a se controlar, começa a se regular, mas olhem, não é que a criança
faz a estereotipia para pirraçar. Ah, já que consegue controlar, vai controlar. Não é bem assim, tá? Dependendo da situação, a pessoa não controla se ela tá muito animada, se ela tá dispersa, se ela tá na vida dela, como a gente, né? Tantas vezes que a gente tá fazendo alguma coisa, a pessoa fala, nossa, por que você tá fazendo isso? Ah, sei lá, nem percebi que eu tava fazendo. Então, assim, as estereotipias, eles vão diminuindo, né? Vão moldando o jeito deles fazerem quando estão em público. Mas quando estão em casa, gente, que tá com a gente, que nós somos a família deles, eles vão fazer o tempo que eles quiserem, isso vai, não tem problema. Eu tava lendo um livro aqui de uma pessoa bem conhecida, que eu não vou citar o nome aqui, que ela fala que a estereotipia é nocivo para a pessoa autista, e não é, né? Por que que eu falo que não é? Porque várias pessoas autistas falam para mim que usa a estereotipia para se regular quando são nervosos, quando estão ansiosos, e que não causa mal nenhum para eles. É diferente da autolesão, que é onde a pessoa se morde, onde a pessoa bate com a cabeça na parede, né? E que ela se machuca, ou ela pode machucar o outro. E nisso aí tem que entrar mesmo com o médico, né, um neuropsiquiatra, para ver a possibilidade de uma medicação, arrumar ali a dose certinha para que essa pessoa consiga controlar, né, através dessa medicação e com as terapias também, esse impulso, né, que eles têm de fazer isso. Não são todos os autistas que têm esse comportamento autolesivo e heterolesivo, tá? Mas algumas crianças têm e precisam mesmo de atenção. O Davi, ele tem, tá? Quando ele fica nervoso, ele bate nas têmporas, ele bate nas próprias pernas. Ele ainda não desenvolveu a mordida em si próprio, né? Nem puxa os próprios cabelos, como tem algumas crianças que fazem, tem esse comportamento. Mas o Davi, ele apresenta, sim, esse quadro. Ele costuma bater a cabeça dele na parede quando ele tá sentindo alguma coisa e que ele quer ser ajudado rápido, ele não sabe como falar, né? Ele quer alguma coisa rápido e a gente não fez aquilo porque a gente ainda não sabe o que que é, né? Qual é o ponto mesmo ali para solucionar o desejo dele e ele acaba fazendo isso, né? A maioria das vezes nele próprio. Então, às vezes, até ele bater na cabeça na outra pessoa, tá batendo na outra pessoa, porque é a coisa, né? É a pessoa, é o objeto que tá mais perto dele. Porque se ele tiver entre você e a parede tiver a mesma distância, eu tenho certeza que ele bate mais para a parede. Ah, mas é porque ele sabe que vai doer mais. Não, é porque para ele não faz a menor diferença se é uma pessoa ou se é uma parede. Porque ele tá fazendo o autolesivo, tá? A intenção é lesionar ele próprio e não o outro. E quando é da outra forma, o heterolesivo, ele vai até a pessoa e bate na pessoa. Mas o Davi não tem muito esse comportamento, a não ser que a pessoa perturbe muito ele, tome os objetos dele, faça alguma coisa para atormentar a vidinha dele e ele não esteja num dia muito bom, né? Que todo mundo tem os dias que que não estão muito bons. Então, assim, a gente fica acompanhando o desenvolvimento do Davi, que ele mesmo mostra. Porque eu sou super contra de você comparar uma criança com a outra. Porque cada criança é única. Não tem como você comparar, ai, mas fulano fez isso e Beltrano não faz até hoje. Cada cérebro é único. Então, cada um vai ter o seu próprio tempo ali na linha do desenvolvimento, né? E aí, o que que acontece? As pessoas têm a mania de ficar comparando. Aí fala, ah, mas meu filho, eu levei em doutora fulana e em 2 meses ele começou a falar. Mas o seu filho é um nível 3 de suporte, seu filho tem deficiência intelectual, né? Seu filho tem toda essa gama de sintomas que aquela outra criança tem. Ah, não, ele não faz isso, não faz aquilo, então não dá para comparar por causa disso, entendeu? Cada criança é diferente. Então tem algumas crianças que vai ter um nível de suporte com deficiência intelectual que piora muito o quadro, no meu ponto de vista, porque a criança tem muita dificuldade no aprendizado. Então ali você pode levar ela para a melhor clínica da Terra, né? Ela não vai aprender rápido, porque ela tem a deficiência intelectual, tá? O Davi apresenta a deficiência intelectual em vários setores, por isso ele demora tanto para aprender coisas bem simples, mas na área da tecnologia ele já se dá super bem no celular, ele mexe em tudo, se inscreve em canal, faz um monte de coisa. Então, o como que fala? O neuroavaliador é um profissional que a gente passa, eu passei o Davi pequenininho,
Aí depois eu já passei de novo com 4 anos. E agora, quando ele fizer 6 anos e meio, eu vou fazer de novo outra neuroavaliação para poder a gente estar acompanhando, né, diante de um profissional capacitado para fazer esses testes, como que está o desenvolvimento cognitivo dele. Qual é a resposta que esse cérebro está dando referente a esse tipo de terapia que ele está tendo, a esse tipo de intervenção que ele está tendo, né? Porque tem que juntar tudo, gente. Não pode ser só a terapia ali na clínica, não, tá? A família tem que participar, tem que usar todos os meios que puder para que a criança acesse os lugares, para que ela crie repertório, para que esse cérebro tenha de onde buscar informação para formar ali a sua sinapse e que essa sinapse tenha que ser fixada, né? Que ele não perca esse aprendizado. E o Davi tem essa tendência de esquecer, né, algumas coisas, muitas crianças autistas têm isso. Tem algumas que têm até, como que eu vou falar? Eles têm falhas, né, assim, de memória, tipo, lembra um pouquinho de uma coisa, aí tu dá um salto, fica uma lacuna entre o pensamento, e a criança não concretiza o aprendizado, porque está faltando alguma coisa. Por mais que você repita aquela informação, por mais que você passe para ela tudo de novo, né? Que a gente fala, não, aqui vai na repetição mesmo e tal. Por mais que você repita, toda vez que você repetir, tirar um fragmento ali, vai ficar uma lacuna e sem aquela. Mesmo que você escrever uma palavra e tá faltando uma letra ali. Ou um número e tá faltando um dígito ali, né? Você não vai fechar a conta porque não tem como, tá faltando alguma coisa. E aí, na criança que tem essas falhas de memória, acontece isso, né? Elas têm uma parada, assim, no processamento ali. Ah, mas é muito tempo? Não, segundos. Mas é em segundos que acontecem coisas terríveis, né? Tipo, não aprender alguma coisa, bater um carro, né? Acontecer coisas graves, assim. Então, imagina uma pessoa que tem esse corte no meio do pensamento, dirigindo um carro. E acontece algo assim, né? Vai acontecer algo bem sério. Então, as crianças com autismo, elas precisam de muita compreensão. Nós que tomamos conta dessas crianças, eu aqui em casa, meu marido, o pessoal daqui, a gente compreende muito o mundo do Davi, né? Mesmo sendo nosso, o dele tem ali umas particularidades com mais dificuldade do que a gente. Pelo menos em algumas coisas, né? Em alguns setores. No caso do Davi, em vários setores, tá, gente? Mas, enfim, não é em todos também, né? O menino tá maravilhoso. Então, a gente já conseguiu coisas grandes com ele. A gente conseguiu o desfraude, que tá indo muito bem. Acontece, eventos como hoje, acontece. Mas, a maioria das vezes, ele vai ao banheiro, bonitinho. Já tá começando a fazer sua autohigiene, né? Que isso também é muito importante para que ele tenha uma independência, para que ele possa acessar outros lugares sem ter que ter um adulto ali para cuidar dessa parte íntima dele e que ele consiga isso sozinho, que é o que a gente procura e a gente está tentando fazer com que ele adquira esse hábito, né, de se higienizar sozinho. Tá devagar? Tá, mas é isso que eu tô falando. Tá indo, né? Então ele não tá mais parado. O Davi, ele fez um passeio com as terapeutas dele no mercado e elas voltaram e falaram várias coisinhas assim que ele fez lá e que para elas foi muita novidade. Por quê? Porque elas conhecem o Davi dentro da clínica. Então, o que elas me disseram que ele fez e o que ele não quis fazer, eu já sei o que ele fez, o que ele não fez, e o que elas me disseram, eu sei exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque aqui em casa a gente leva o Davi para os mercados, para os açougues, padaria, tá? O Davi vai para todo lugar. Há um tempo atrás, o Davi ele não sabia nem tirar a comanda de dentro da catraca e nem colocar. Então, hoje ele já consegue tirar, já consegue colocar. Às vezes ainda precisa de um pouquinho de suporte na hora de colocar, ou então na hora de puxar. Porque acho que ele confunde o puxe com o empurre. Então, às vezes eu falo, puxa, e ele empurra, né? Então, agora eu tô mudando, tô falando pega. Aí ele pega, aí eu puxo a mãozinha dele e a comanda sai. Mas assim, elas me falaram toda felizona, né? Nossa, ele fez tal coisa, ele cheirou a fruta, ele foi até o caixa, ele segurou o saquinho pra gente pôr a fruta dentro, ele fez isso, ele fez aquilo. Só que isso é uma coisa que para nós como família não foi novidade. Para muitas outras famílias será novidade, que eu conheço muitas famílias que não têm o hábito de levar a criança para os lugares, porque
dá trabalho, porque tem que ir na fila preferencial, e porque o pessoal fica olhando que tá com o crachá, e por vários motivos. Tem gente que não leva, eu levo, né? Respeito quem não leva, e acho que devo levar, mas respeito, né? E o Davi, ele tá mostrando, assim, muita coisa, muita coisa. Na linguagem. A comunicação do Davi tá começando a sair, graças a Deus, porque balbuciar, as crianças balbuciam. Só que a gente tem que ver se tem é, se tem uma função comunicativa aquilo, né? O que que ela tá falando? Tem uma função? Quando você devolve o que ela te falou, ela continua a conversa, né? Quero, quer, toma, ok, pegou, foi, tchau, né? Tem que ter uma troca. Ela não pode só balbuciar coisa e você ficar felizão da vida achando que ela tá falando. Na verdade, ela tá balbuciando, ela tá emitindo sons, mas ainda não tem uma função comunicativa, que é o que a gente busca com as terapias, né? Com as fonos, com toda a equipe que cuida do Davi, pelo menos estamos em acordo de que ele está desenvolvendo também nessa parte, por exemplo. Se ele estiver sozinho comigo e eu perguntar para ele, Davi, você quer maçã? Aí ele fica olhando pra minha cara e eu falo, maçã, você quer maçã? Aí eu falo pra ele, fala, quer? Aí eu coloco a mãozinha na boquinha dele aqui, aí ele fala, quer? Aí eu dou a maçã e ele pega e sai comendo a maçã dele. Então, isso é bem pouco, mas é comunicação e ele tá fazendo com função. Então, isso tá me deixando muito feliz. Outra coisa também que ele faz, já comentei aqui várias vezes, é que ele me chama, né? Então, assim, a criança fica pelo meio da casa, mãe, 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 com ecolalia é uma coisa, e ele faz muito isso, tá? Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Mas quando ele precisa mesmo de mim, ele me chama e ele chama com mãe diferente. Então, por exemplo, ele tá no banheiro, terminou as coisas dele, ele me chama, ô mãe. Aí eu vou lá e ele tá lá me esperando. Ele não sai andando e continua falando, entendeu? Então, tem a hora da ecolalia e tem a hora em que ele usa com função. E ele está usando bastante com função, e isso está me deixando muito esperançosa de que ele venha se comunicar verbalmente logo em breve, né? Então a gente está aí com fonos maravilhosas e está dando tudo certo. Então, o que é que é necessário fazer? Observar, gente. Tudo a gente tem que observar. De preferência, escrever. Juro pra vocês que eu não escrevo, tá? Mas eu coloco tudo na minha mente. Assim que eu chego na terapia, eu já falo para as meninas. E assim que eu lembro, eu falo também, porque eu não tenho o tempo para ficar escrevendo as coisas. E eu tenho dificuldade de escrevo uma coisa, deixo o caderno ali, já não sei onde pus o caderno, tá bom? Então eu não escrevo, mas quem puder escrever, continua, escreve tudo bonitinho. Tal dia ele pronunciou tal coisa e aconteceu tal coisa depois. Por exemplo, chamou mãe, aí quando você vai lá, ele continua a conversa. Por exemplo, o Davi, quando ele me chama, que eu vou no banheiro, eu falo pra ele, você terminou? Vamos limpar? Eu enrolo o papel, dou pra ele, ele pega o papel e passa no bumbum. Significa que ele tá com função, ele tá dando função ali, pelo menos naquele momento, né? Quando eu pergunto pra ele, você quer a maçã? E eu falo, você quer? E mostro pra ele, fala, quer? E ele fala, quer? E ele ainda balança a cabeça, ele tá me imitando e tá dando função, me dando a resposta que eu preciso, né? Mas assim, ele ainda não fala, por exemplo, se eu falar alguma coisa com ele, Davi, você quer banana? Ele não quer porque ele não gosta. Ele não faz assim. E nem fala não, e nem faz assim. Ele só faz assim e sai. Ele empurra e sai. Qualquer coisa que você mostrar pra ele, você quer, ele empurra e sai. Que geralmente ele pede mais comida e o celular, né? E as coisas assim. Água, suco, ele pede. Então, ou ele vai na geladeira, abre e pega, que agora ele aprendeu. A gente tem que colocar sempre a travinha lá, porque senão ele abre 200 vezes por dia. Ele não tem muito esse hábito de ficar abrindo e fechando as coisas, tá, gente? Ele só abre quando ele quer mesmo alguma coisa na geladeira, mas às vezes não tá lá o que ele quer. E ele simplesmente não fecha, deixa lá aberto e sai. Pessoal aqui do YouTube, olá. Olá, mundo da Sophie. Tudo bem? Bem-vindos, boa noite. Pessoal aqui do Instagram também. Tá aqui todo mundo muito bonito no Instagram. TikTok lotado. Que bom, fico felizona com vocês aqui todas as noites comigo, né, para ouvir um pouco sobre a minha vivência aqui com o Davi Luca. Gente, o Davi Luca é simplesmente um fofo. Eu tô muito maravilhada com ele. É,
A gente se desanima às vezes quando eles têm as regressões, quando eles param, né, assim do nada de fazer alguma coisa que já estava fazendo bem, e aí a gente já acha mesmo que ele aprendeu e que está fazendo, do nada ele para, depois ele volta sozinho, fazer de novo, né? Então, assim, é uma coisa bem diferente que a gente não pode achar que é porque a criança quer fazer. Ai, tá vendo ali, ó? Ela fazia e agora não faz. É sem vergonhice, porque não é, tá? A criança com autismo, ela tem um cérebro muito diferenciado e que a gente não tem acesso, assim, de entrar lá e ver. Não tem nem no nosso, né? Que é tipo, que é nosso, que tá na nossa cabeça, a gente não tem. Imagina no cérebro de uma outra pessoa e ainda com toda essa dificuldade. Mas o Davi Luca, ele tá indo super bem. A gente já vai fazer a nova neuroavaliação, né? Para ver como que ele responde, porque a primeira foi terrível, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Ele já me mostrava mesmo, assim, que estava ruim, né? Mas quando você procura um profissional que ele te mostra ali cientificamente, que ele fez os testes e tal, e te mostra, olha, tá acontecendo isso, 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 isso com a sua criança. Você precisa entender que aquilo é uma verdade, porque a criança já está te apresentando aquelas coisas, né? Então você vai lá e você vai atrás de ajuda. Ah, não, mas a minha criança não tem nada disso, sabe? Esse médico tá doido. Vai atrás de uma segunda opinião. Ficou em dúvida? Vai atrás de outra pessoa, né? Que tenha uma formação, que seja uma pessoa com responsabilidade, que quando você chega lá, a pessoa te trata com respeito, né? Não fica jogando coisa na sua cabeça, te acusando de nada indiretamente. Tem médico que tem um pouco, assim, de falta de noção, né? Seria falta de ética, mas vamos falar sem noção que dá praticamente no mesmo. É... Ah, o pessoal aqui no. Por favor, o mundo da Sofia Games. Comenta, mundo da Sofia, o que foi? O que que você quer que eu falar para falar sobre o seu mundo? Ah, o pessoal tá aqui pedindo para falar sobre o mundo. Ah, tá, o mundo da Sofia. Tem uma menina aqui, gente, falando que ela tá no mundo da Sofia Gaming. Depois eu vou ver quem é. Tá? Daniele Baby, engraçada. O pessoal coloca cada nome, gente, que eu paro assim, fico só prestando atenção pra eu ver se eu tô entendendo mesmo o que é ou se é. Mas, né? Rede social, o pessoal coloca o nome que quer do jeito que quer e fica bem engraçado mesmo, né? Às vezes eu fico parada aqui, perdidona, só vendo os nomes e rindo. Mas é isso, quando a gente fizer a nova neuroavaliação, eu trago aqui para vocês e conto como foi, tá? Esse neuroavalista, gente, é um profissional que não tem muito ainda no mercado, tipo um pediatra, um dentista, né? Mas ele existe, tá? Eu acho que vale muito a pena você que tá com muita dúvida sobre sua criança, de você dar um jeito, né, de passar nesse neuroavalista, para que ele te dê uma clareza. Quando a gente vai atrás de um laudo, gente, a gente não está indo atrás de uma sentença, tá? A gente está indo atrás de alguém que tenha o conhecimento, né? Para te dizer, olha, se você agir dessa forma, vai melhorar a vida da sua criança. Se você não agir, talvez não melhore tanto, né, como ela poderia. Então, assim, precisa passar, precisa dar um jeito de da criança ser avaliada pelo neuroavaliador. Depois você passa no neuro, aí sim ele vai te dar esse laudo. E esse laudo, quando a gente busca mais como ajuda mesmo para a criança, tá bom? Tem um monte de gente aí querendo buscar laudo para ter negócio de benefício, mas não é bem assim. A criança, ela precisa mesmo tá dentro dos parâmetros, né, de ajuda, e a família tem que estar mesmo dentro dos parâmetros de baixa renda para poder ter esse negócio desse benefício, que o pessoal comentou aqui essa semana. Mas independente de benefício ou não, a criança ela precisa ser ajudada, tá bom? E quanto antes, melhor. Quanto menorzinha for, melhor, tá? Vocês viram que o Davi começou pequenininho, mas pelo nível 3 de suporte, que é muito grave, ele tá desenvolvendo melhor só agora, aos 6 anos, né? Ele já tá com 6 anos e alguns meses aí. E tá começando a desabrochar agora. Então, imagina se eu não levo, se eu fico esperando que ele dê um clique, ou se eu fico esperando dar um chazinho milagroso aí de algum doido na internet, para que o menino sare do autismo, né? Aí tá aqui chamando, gente. Vou trazer ele para dar tchau para vocês, tá? Fala. É? O que você quer falar?
que você quer falar, mamãe? Você quer mostrar a língua? Você quer mostrar que tem uma língua? Cadê sua língua? Deixa a vovó ver. Abre a boca. Abre. Não quer? Você não quer mostrar a língua, não? Não? É? Ah, então dá tchau. Você não quer mostrar a língua, então dá tchau. Pergunta pro pessoal se todo mundo curtiu a live, se todo mundo compartilhou a live. Dá um tchau grandão. Dá um tchau. Ó, dá um tchau bem grande, que você já aprendeu a dar tchau. Dá um tchau, aquele que você aprendeu a fazer. É, mas se você consegue, dá um tchau. Não, vai lá. Cadê? Sozinho, tchau sozinho. Cadê o tchau sozinho? Cadê o tchau sozinho? Gente, tá muito cansado. Olha como tá cansadão hoje. Tá muito cansadão, né? É. Ai, pessoal, esqueci de comentar com vocês. Você leva ele, amor? Tchau, bebê. Rapidinho. Eu postei no meu TikTok, tá? Com o mesmo arroba. E no Instagram também, um vídeo onde eu tô na piscina com o Davi e ele tá fazendo a cestinha de basquete. Eu até trouxe a cestinha de basquete aqui. Gente, dá uma olhada pra vocês verem que coisa mais linda. Que o menino nem pisava numa piscina. Ele, ele tinha muito medo, ele tinha que ficar colado em mim, grudadão. E agora ele simplesmente me solta, vai lá, faz a cesta e volta pra mim. E ele fez isso várias vezes, tá? Só que como eu posto vídeo menorzinho, eu coloquei só 2 idas e voltas dele fazendo a cesta, mas ele tá simplesmente incrível. Entra lá, dá uma olhada. Pessoal, não desista dos seus pequenos, independente da situação, independente do grau de suporte deles, do nível de suporte, desculpa. Vale muito a pena correr atrás, vale muito a pena deixar algumas coisas pessoais mesmo assim de lado para aproveitar essa neuroplasticidade dele, que é quando o cérebro tá ali, sabe, aprendendo tudo, pegando tudo que é conteúdo. O Davi, por exemplo, ele tá começando a responder isso agora, mas ele tá pegando coisas desde muito pequenininho, desde que eu comecei a levar ele. Então nunca é tarde para começar. Na verdade, tem que começar bem cedo, tá? Mas se não começou, começa agora. Leva o menino para fazer terapia, leva o menino para brincar, leva a criança para fazer as coisas com vocês. Levem, ensinem para eles que não pode chegar nos lugares quebrando as coisas, sabe? Evitem terem movimentos muito bruscos em casa um com os outros, né? Tem família que se tratam mesmo assim com mais, sai, que não sei o que, tá? Evitem, para que a criança ela tenha um parâmetro de comparação, vai ter um modelo de como ficar lá fora, né? Porque aí ela vai ter o tempo de aprender as coisas, porque ela vai ficar mais calma, ela vai observar mais, ela vai ficar com o ouvido mais ligado no que está acontecendo e vai absorvendo conteúdo para aumentar o repertório dela. Tá bom, gente? Então ajudem os pequenos, ok? Não interessa o que é que precisa fazer, tenta fazer de alguma forma. Só tem 10 minutos, investe nos 10 minutos com qualidade. Tem um monte de gente que posta um monte de brincadeiras na internet que dá para fazer em casa com a criança e que a criança vai aprender alguma coisa, ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite. Obrigada pela presença